Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão bem interessante de matemática do 8º ano, que relaciona então os temas da semelhança de triângulos e também equações do 2º grau. O problema é o seguinte: na figura 4 temos então aqui o triângulo ABC, que é retângulo, como nós podemos visualizar ali. E temos ainda o segmento CD, que é a altura relativamente aqui à hipotenusa deste triângulo ABC. Quer dizer, ele é retângulo ali em C, e depois temos aqui este segmento CD, que é a altura do triângulo, mas relativamente aqui à sua hipotenusa, que é um triângulo extremamente especial, que vocês estudaram quando deram Teorema de Pitágoras e depois abordaram aqui este caso. É um triângulo muito especial em matemática. Já vamos ver porquê. Ok, dito isto, então os pontos A, D e B pertencem à reta numérica. Quer dizer, temos assim aqui uma reta numérica que atravessa assim a hipotenusa, e temos que as abscissas desses três pontos, A, D e B, são respectivamente de A menos 4, de D é X e de B é 7. Sabemos ainda que a medida assim deste segmento CD é 2 raiz de 7. Tudo bem. Temos aqui duas questões. Na primeira, justifica, usando os critérios de semelhança de triângulos, que menos x² mais 3x é igual a 0. Quer dizer, isto vem assim aqui parar um pouco de paraquedas, não é? Como é que a gente vai mostrar isto, não é? O que é que nós vamos implicar aqui? Que ideia é que nós vamos criar que se vai ser traduzida nisto? Acho que é assim um bocado vago, mas tudo bem. Se me falam aqui de semelhança de triângulos, vocês devem saber que este triângulo retângulo, quando nós fazemos assim a decomposição do triângulo retângulo, pela altura relativamente à hipotenusa, nós obtemos assim dois triângulos que são semelhantes entre si. Quer dizer, este que eu estou agora aqui a desenhar, ADC, será semelhante, eu já vou provar isso, obviamente, será semelhante com este triângulo CDB, ou seja, quando dividimos um triângulo retângulo pela altura relativamente à hipotenusa, nós ficamos com, assim, dois triângulos que são semelhantes entre si e ainda são semelhantes com o triângulo original. Mas o que me vai interessar é trabalhar aqui a semelhança entre estes dois. E então eu vou assim começar por provar essa semelhança. Quer dizer, eu estou a dizer que o triângulo ADC é semelhante ao triângulo, né, que eu estou aqui a designar assim como 2, que é o triângulo CDB. E para isso vou então apelar ao critério AA, que é o critério que me diz que se dois triângulos têm dois ângulos iguais, então eles são semelhantes. Quer dizer, facilmente temos aqui o ângulo 90 graus, né? Ambos os triângulos são retângulos, quer dizer, já está aqui um ângulo. Agora o segundo ângulo facilmente se prova, porque se eu tenho aqui, por exemplo, 90, eu posso designar este ângulo como sendo um ângulo chamado alfa. Então aqui, este ângulo aqui, se este é 90 e este é alfa e a soma dos três é 180, então quer dizer, este aqui será então 90 menos alfa, porque se eu já tenho ali 90, né, sobra 90 para estes dois, se um é alfa, o outro terá que ser 90 menos alfa. E se eu agora pensar neste triângulo grande ABC e sei que este ângulo é alfa e sei que ali tem assim um ângulo 90 graus, se já gastei ali 90 e este é alfa, então nós temos aqui 90 menos alfa, ou seja, este ângulo é igual a este, então, e este obviamente aqui seria alfa. Então eu tenho os três ângulos iguais, bastava referirmos dois, são então triângulos semelhantes. A prova é vocês mostrarem aqui que os ângulos são iguais e basta para esse efeito mostrarem dois. Ok? Agora, se os triângulos são semelhantes, eu posso abordar isto assim aqui da seguinte forma. Quer dizer que, vou colocar assim aqui os dois triângulos, CDB. Se dois triângulos são semelhantes, a razão que vocês tiram logo é que o quociente, ou seja, a razão entre os lados semelhantes, é constante para quaisquer pares de lados semelhantes aqui no triângulo. Onde é que eu quero chegar com isto? A razão, ou seja, a divisão, o quociente entre lados semelhantes vai se manter igual. Sendo assim, eu posso criar aqui esta sequência de igualdades.
Ou seja, por exemplo, trabalhando em primeiro lugar com as hipotenusas, são assim os lados mais fáceis de ver, né? Estou em frente aos 90 graus, eu aqui tenho que ter atenção, ADC é este triângulo, então assim, este comprimento da AC, que é a hipotenusa deste triângulo aqui, o quociente entre o seu lado semelhante no outro triângulo, quer dizer, AC a dividir por a outra hipotenusa, que é CB, será exatamente igual ao mesmo quociente entre todos os lados que são semelhantes. Ou seja, eu podia trabalhar agora aqui este lado AD, no triângulo 1, né, que estou a designar aqui como 1, e este lado AD, que é este, é semelhante a qual no segundo triângulo? Quer dizer, o lado mais pequeno deste há de ser semelhante ao lado mais pequeno do outro. Então, olhando aqui para o triângulo 2, o lado mais pequeno, quer dizer, é o meu CD. E esta razão também será igual ao terceiro quociente entre os lados semelhantes. E trabalhando aqui no triângulo 1, só me falta aqui o CD, né? CD, e CD é semelhante a qual? Que reparem que CD é assim um lado em termos de comprimento, o lado médio, quer dizer, o seu semelhante no segundo triângulo, no triângulo CBD, é o lado DB. Se os triângulos são semelhantes, nós podemos sempre criar assim aqui esta igualdade entre os quocientes dos lados semelhantes. Mantém-se sempre constante a razão entre os lados semelhantes. Agora eu tenho que ver o que tenho, não é? Eu tenho que ver as definições, quer dizer, eu aqui sobre as hipotenusas eu não sei absolutamente nada. Quer dizer, não sei absolutamente nada sobre as hipotenusas. Então eu vou tirar assim as hipotenusas aqui do jogo. E vou ficar apenas com esta proporção entre estas duas razões, entre lados semelhantes, porque eu destas conheço, não é? Então vou colocar assim aqui AD a dividir por CD, que é exatamente igual a CD a dividir por DB. E agora eu vou definir assim aqui estes segmentos, não é? Vou definir estes comprimentos. Quer dizer, aquele que me parece mais fácil, vou apagar assim isto, porque agora para as definições não são assim muito fáceis de as fazer, eu vou precisar ter isto limpo, ok? Bem, CD que eu preciso, deixem-me ver o que é que eu preciso definir, né? Preciso definir AD, preciso definir CD, que ele é igual, preciso definir também DB. Quer dizer, CD dá-me ali. Eu sei então que a medida de CD é igual a 2 raiz 7. Esta já está. Preciso então das outras duas, que são AD e são DB. Agora, como é que eu vou definir este comprimento, né? Como é que eu vou definir assim este comprimento? Reparem, eu quero este comprimento. Nós estamos na reta numérica. Então vamos bater assim aqui numa ideia. Vamos imaginar assim aqui com um caso mais simples, que eu tinha assim aqui dois pontos, o ponto T e o ponto Z, na reta numérica. A abscissa do ponto T era 3 e a abscissa do ponto Z, vamos imaginar que era 8. Qual é o comprimento, né, de T a Z na minha reta numérica? Vocês estão logo a dizer, é 5, né? Mas qual é a operação que vocês fazem para ter o 5? O comprimento de TZ é exatamente igual a 5, porque vocês estão a fazer o quê? O 8 menos 3, quer dizer, vocês fazem 8 menos 3, o que dá 5. Ou seja, se eu quiser tirar um comprimento de um lado na reta numérica, eu tenho que sempre fazer a abscissa do ponto que está mais à frente, subtraindo a abscissa do ponto inicial do segmento, ok? É assim que a gente tira os comprimentos na reta numérica. Se aqui tivesse, por exemplo, de 10 a 15, o comprimento seria a abscissa do final do segmento, que é 15, menos a abscissa do ponto inicial do segmento, que era 10. E 15 menos 10 dava-me 5. Isto vai-me dar jeito para tirar aqui o que eu preciso, não é? Esta ideia. Porque se eu quero definir aqui assim o comprimento, não é? O comprimento do segmento AD, eu vou fazer a abscissa do ponto D, que é X, menos, que é o fim do segmento, menos a abscissa no início do segmento, que é quanto? Menos 4. Cuidado, é a abscissa final, que é X, menos a abscissa no início, que é menos 4. Ou seja, o comprimento da AD será então X mais 4. E tenho assim aqui a AD definido. Preciso também agora do comprimento de D até B. E D até B, né, partindo outra vez da mesma ideia, vai ser a abscissa no final do segmento, né, que é 7, menos a abscissa do ponto inicial do segmento, que é o ponto D, que é X. Então tenho também o meu DB definido. A partir do momento que tenho assim os lados definidos, eu vou trabalhar agora esta proporção.
E eu sei que a AD está ali definida, é x mais 4. Então vou colocar aqui x mais 4 e vou dividir então pelo comprimento de CD. CD é medido assim ali no início, é 2 raiz 7, né? CD é 2 raiz 7. Isto é uma informação que vem no enunciado. Tenho aqui 2 raiz 7, que será então igual aqui à razão entre CD, que também é 2 raiz 7, a dividir pelo comprimento de DB, que é 7 menos x. Bem, e agora como é que a gente faz isso? Trabalhamos a lei fundamental das proporções, que me diz que o produto entre os extremos, numa proporção, o produto entre os extremos é exatamente igual ao produto entre os meios. Ou seja, isto é equivalente a eu dizer que o produto entre os dois extremos, x mais 4 vezes 7 menos x, terá de ser igual ao produto entre os meios, que é 2 vezes a raiz de 7 vezes a mesma coisa, não é? 2 vezes a raiz de 7, ou podia, se quisesse dizer que era 2 raiz de 7 ao quadrado. Agora aqui vou desenvolver isto, porque penso mesmo que neste desenvolvimento nós vamos mostrar aqui esta ideia, mas realmente eu penso que isto é assim demasiado abstrato. A gente pegar assim na pergunta, epá, como é que eu vou mostrar isto? E saber o que é que tinham de fazer, acho que é um bocado longe, mas isto é apenas a minha opinião. Então isto será equivalente, agora aplicando a dupla distributiva, x vezes 7 é igual a 7x, mais 4 vezes menos x, mais com menos dá menos, 4 vezes x dá 4x, depois tenho que fazer x vezes menos x, que dá menos x quadrado, e depois 4 vezes 7, o que me vai dar mais 28. Operando assim aqui com estas raízes, como é que a gente multiplica duas raízes? Multiplicamos os coeficientes, quer dizer, das raízes, 2 vezes 2 dá 4, e depois multiplicamos as duas raízes, quer dizer, a raiz de 7 vezes a raiz de 7, ok, aqui vou colocar ao quadrado. E agora é uma questão de simplificarmos e olharmos para a expressão que queríamos mostrar, quer dizer, o segundo membro está vazio e a gente tem apenas todos os termos no primeiro membro. Então é isso que eu vou fazer, vou esvaziar o segundo membro, vou reduzir os termos semelhantes e vou ver que se realmente dá aquilo que a gente tinha que mostrar. 7x menos 4x dá 3x. Menos x quadrado, não temos mais monómios semelhantes, quer dizer, fica então menos x quadrado. Aqui mais 28. Aqui podemos cancelar então a raiz quadrada com o quadrado e ficamos com 4 vezes 7, o que é igual. Isto aqui dá 28, não é? Isto aqui dá assim 28, fazendo as contas, quer dizer, a raiz de 7 ao quadrado, podemos cancelar o quadrado com a raiz, fica 4 vezes 7, que é 28. E agora, se temos dois termos exatamente iguais de lados diferentes da equação, a gente pode cancelar. Então isto aqui cancela-se, não é? Podemos cancelar porque subtraindo 28 dos dois lados, né, anulávamos os dois. Ou seja, isto fica exatamente o que eles diziam. Ou seja, 3x menos x quadrado igual a 0. E era isto que queríamos demonstrar. Penso-me que era isto, 3x menos x quadrado, exato. Quer dizer, a ordem está trocada, mas a soma é comutativa, né? A ordem aqui dos fatores, se estivermos numa soma, não interessa. Menos x quadrado mais 3x é a mesma coisa que 3x menos x quadrado igual a 0. Esta questão seria então resolvida, e agora vou tentar resolver a questão 12.2, que me pede, resolva então a equação e determina a abscissa do ponto D. Quer dizer, a abscissa do ponto D é x, o que quer dizer que na resolução desta equação o valor de x será a abscissa do ponto D. Tudo bem. Então agora aqui na segunda vou resolver esta equação aqui do segundo grau. Quer dizer, temos então 3x menos x quadrado igual a 0. Como é que a gente resolve estas equações do segundo grau? Para resolver isto, a minha ideia vai passar por fatorizar, né? Fatorizar aqui o primeiro membro, depois do segundo estar vazio, ou seja, depois do segundo ser 0, fatorizar, aplicando então os casos que vocês conhecem de fatorização, e depois de fatorizar, quer dizer, o primeiro é fatorizar, e depois de fatorizar, nós ficamos com um produto igual a 0, quer dizer, nós vamos ficar assim nesta forma, um A vezes B igual a 0, e a gente, para resolver isto, aplicamos o anulamento do produto.
E o que é o anulamento do produto? É termos uma multiplicação igual a zero, quer dizer, anulamento igual a zero de um produto. E para uma multiplicação ser zero, quer dizer que um destes fatores tem de ser zero, ou ambos, não é? E então isto resolve sempre dizendo que A é igual a zero ou B é igual a zero. Então é assim esta ideia que eu vou colocar em prática. Para fatorizar esta expressão, isto é assim, na minha opinião, o caso mais fácil de fatorização, porque este termo contém x, este termo também contém x, então como ambos os termos têm um elemento em comum, e eu posso criar a evidência, né? Colocar esse elemento em comum em evidência, que seria o meu x, abrir então parênteses e para igualar este primeiro termo colocaria 3, e para igualar o segundo termo, visto que um x já está de fora, quer dizer, falta lá o outro, né? E isto igual a 0. Esta estratégia de colocar em evidência é assim uma espécie de distributivo ao contrário. Reparem que vocês, será que eu fiz bem esta evidência? Será que está correto? Como é que eu posso fazer uma verificação assim mais ou menos rápida se aquilo que eu coloquei assim em evidência, se esta fatorização está correta? Como colocar em evidência uma espécie de distributivo ao contrário, se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu tenho que verter a este passo anterior. E reparem que x vezes 3 igual a 3x e x vezes menos x igual a menos x quadrado, quer dizer então que isto está correto. Bem, primeiro passo está, fatorizar, segundo passo, aplicar o anulamento do produto, quer dizer, eu tenho x vezes, né, 3 menos x. Este primeiro fator vai funcionar como o meu A, que é anulamento do produto, e este segundo fator é exatamente o meu B. Agora é só colocar o anulamento do produto em prática, que me diz que a multiplicação de dois fatores para ser nula, um deles ou ambos tem que ser zero. Então, quer dizer, ou A é zero, o meu x é igual a zero, ou o B, que é o quê? 3 menos x é igual a zero. Resolvendo isto, temos x igual a zero, ou, e resolvendo esta equação, podemos fazer o seguinte, né? Facilmente, adicionar x neste membro, adicionar x neste, menos x mais x, a coisa cancela-se, e ficamos então com 3 igual a x, e 3 igual a x, né? É a mesma coisa que ter x igual a 3. E então este x deu-me duas soluções, ou 0 ou 3, e agora? A abscissa do meu ponto D é igual a x. E agora? É 2? O mesmo ponto não pode ter duas abscissas, não é? E agora o que é que eu faço? O mesmo ponto não vai poder... Ou é 3 ou é 0. As duas é impossível. Então eu tenho que ir ver aqui mais alguma coisa, não é? Aqui está x, este é negativo, menos 4, 7, quer dizer, aqui pode ser 0 ou 3, está enquadrado entre menos 4 e 0, mas, ok, está aqui a informação, não é? Se x tem que ser um número maior do que 0, se x tem que ser maior do que 0, não pode ser 0. Então só pode ser 3. Quer dizer então que a abscissa do meu ponto T é igual a 3. Fica então aqui a minha sugestão para resolver este problema. O problema é interessante. Considero assim de grau de dificuldade elevado. Penso que esta primeira questão, quer dizer, justifica usando os critérios, que isto é verdade, acho que é assim um pedido um bocado fora da órbita, como eu costumo chamar. Acho um bocado difícil os alunos, quer dizer, no 8º ano, e deram isto pela primeira vez, não é? Deram estas coisas, e quer dizer, pensar que tinham de fazer isto tudo para chegar aqui. Acho que podiam dar assim uns passos, não é? Primeiro, direcionar um pouco mais o caminho. Acho que da forma que está dito é um bocado fora da órbita, na minha opinião, mas tudo bem. Se vos falam em critérios de semelhança, pensem exatamente triângulos retângulos, né? Divisão do triângulo retângulo pela altura relativamente à hipotenusa, as razões, esta implicação dos triângulos serem semelhantes, as razões entre os lados semelhantes são iguais, né? Os quocientes entre os lados semelhantes dão sempre o mesmo valor. E depois, quer dizer, mediante aqui a exploração dos comprimentos, chegaríamos até à demonstração daquela equação. Fica então aqui a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.